Fala galera, sou o professor Gabriel Angar, tenho curso de Química aqui do Colégio Aritsá e eu vou ter um bate-papo com vocês rapidinho para comentar algumas questões, alguns assuntos, o nível e dificuldade das questões que apareceram nesse vestibular de primeira fase da UES 2022.2. Então, gente, a prova de Química é uma prova de 8 questões. Esse ano, um comentário geral dela, né? A gente classificou a equipe do colégio como sendo uma prova de nível médio para difícil, com alguns assuntos que não costumavam cair antigamente nos vestibulares da UES primeira fase, e também sentiu a falta de alguns outros assuntos que, com frequência, vinham aparecendo. Então, no geral, gente, a gente tem uma questão 47, a prova começa com química orgânica, uma questão relativamente simples, que fala sobre um pouquinho de nomenclatura dos compostos orgânicos, saber o que era a fórmula química, por exemplo, da sacarose e do etanol, uma questão que mesmo se o aluno não tivesse as fórmulas decoradas, apenas pelo enunciado dá para desenrolar. Depois a gente tem uma questão 48, essa questão 48 é um assunto clássico, né? Sempre aparece na UES, uma questãozinha que fala sobre propriedades sobre tabela periódica, na verdade, na propriedades tabela, pegar os elementos e conseguir classificar nos grupos, nesse caso elementos do bloco de D, dos metais de transição, uma questão que se você tivesse o método sistemático na sua cabeça, era só fazer a distribuição eletrônica, marcar tranquilamente. Depois a questão seguinte, a 49, já era uma questão que falava sobre química ambiental, é um assunto que não tinha aparecido na UES há muito tempo. Na segunda fase não cai com tanta frequência e nunca tinha aparecido na primeira fase, mas era uma questão que apenas com a leitura dos itens você com certeza ia conseguir desenrolar. Próxima questão, gente, uma questão de reações orgânicas, mas não exigia um conhecimento muito elevado de reações orgânicas. Apenas você saber interpretar o que era uma reação de adição, o que era uma reação de eliminação, que aí você desenrolava a questão. Agora, gente, a questão 51, ao nosso ver, foi uma das questões mais difíceis da prova, porque ele exigia um conhecimento de estequiometria, cálculos químicos, na verdade, determinação de fórmulas a partir de uma fórmula percentual e depois ainda exigiu o conhecimento de funções inorgânicas, para lembrar como era a nomenclatura de um sal, de um ácido, derivado dele. Então é uma questão que, ao nosso ver, a gente entendeu como sendo uma questão muito difícil, assim como a questão 52, que é de um assunto que nunca apareceu na UES, primeira fase, que é uma questão de pura cinética química mesmo. Na verdade, ela fala um pouco sobre termodinâmica, né? Eram 3 itens de cinética e o último item, um gabarito, um item que falava sobre equilíbrio químico. Esse item, o item que foi a resposta, ele poderia ser um pouco duvidoso, então você teria que contar um pouco com a sua interpretação para conseguir chegar na resposta dessa questãozinha. Questão 53, uma questão de um assunto que todo ano cai na primeira fase da UES, que é uma questão de gases, dessa vez falando sobre teoria cinética dos gases. E por fim, a nossa última questão 54 falava sobre geometria molecular e polaridade, e você tinha também que ter um conhecimento de funções inorgânicas. Ao nosso ver também, é uma questão que não é tão simples, já que era um pouco trabalhosa, você tinha que saber os nomes das substâncias e, além disso, saber prever a polaridade delas. Mas, ao nosso ver, eu tenho certeza que o nosso aluno que se preparou super bem, estava ligado nesses assuntos que caem na prova da UES bastante, como tabela, como essa questãozinha de gases, que sempre são recorrentes, que a gente revisou, inclusive, esses assuntos. Então, tenho certeza que a gente vai ter um ótimo resultado e vamos estar torcendo para todo mundo se reencontrar na segunda fase de novo. Valeu, gente. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.